Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 56. Título: Os juízes sentiram-se quase palhaços. 1. Eu sei, sabemos todas, todos, que o padre esteve sequestrado e ameaçado de morte durante umas boas 20 horas. E que estar naquela posição assim tanto tempo foi um pesadelo. Mas só isso. Porque deu para perceber logo desde o início que tudo não passava de uma hábil encenação teatral para chamar a atenção de quem de direito para algo que aqueles dois reclusos, de repente autopromovidos a atores, tinham como demasiado importante. O sequestro era o dedo que apontava para a lua, mas o tribunal, que agora acaba de julgar o caso, não foi capaz de ter a simplicidade de um menino, uma menina, muito menos a lucidez que só costuma verificar-se nas margens, nunca nos lugares de poder, e o tribunal é porventura a máquina e mais sagrada instituição do poder absoluto, de olhar para o essencial. Preferiu fixar toda a sua atenção apenas no encenado sequestro, como se ele não tivesse sido concebido e realizado para apontar para um determinado essencial da vida dos reclusos, daqueles dois e dos demais. 2. Em consequência, o tribunal condenou sem apelo nem agravo os réus João Lopes, 56 anos, e António Guerra, 36 anos, já condenados e a cumprir pena de cadeia, a mais 6 anos de prisão. O padre Júlio Lemos, 38 anos, neste momento o pároco em Odmira, que na altura entrou na encenação do sequestro, só porque lhe pertencia rezar a missa de domingo, à qual os dois presos, juntamente com mais meia dúzia e meia, tinham estado a assistir, tentou não dar, já nessa ocasião, muita importância pessoal ao caso. Até falou que gostava de beber uma cerveja com os dois reclusos sequestradores. 3. Mas a verdade é que deixou as coisas correr nos trâmites da lei, que, como se sabe, é sempre muito justiceira contra os fracos e os já condenados, e totalmente inexistente quando se trata de grandes crimes e de grandes criminosos como os executivos das nações, quase todos eles grandes criminosos de Estado, em conluio com os grandes criminosos das transnacionais, que hoje tudo fazem e desfazem a seu belo prazer, sem que ninguém da chamada justiça lhes vá à mão. Como tal, não foi capaz de, nesta circunstância única da sua vida presbiteral, testemunhar a verdade do Evangelho de Deus vivo de Jesus, que lhe cumpre anunciar oportuna e inoportunamente. Neste caso, seria inoportunamente. 4. Deveria, a meu ver, ter pedido a palavra no tribunal, mesmo à margem da lei, ou pelo menos convocar os jornalistas antes do julgamento acontecer e sair em defesa dos dois acusados. Trataram-no mal, mantiveram-no sequestrado durante horas e sob ameaças de morte. Ele responderia agora com o bem e com o perdão, sem condições. Aliás, nem se pode dizer que os dois reclusos em causa o trataram assim tão mal. Cuidaram dele, providenciaram para que ele se alimentasse, conversaram sempre com ele, nunca o agrediram. No fundo, acabaram todos como parceiros num sequestro, contudo de faz de conta de coisa encenada. 5. O padre deveria, por isso, ter tido a humilde audácia de pedir a palavra na audiência e reclamar do tribunal que não condenasse ainda mais quem já está condenado e a cumprir pena numa prisão. Os dois cometeram certos crimes, um deles até terá assassinado uma pessoa, e os levaram à prisão? Não venho aqui dizer que não. Não posso e devo vir aqui perguntar com oportunidade. Mas posso e devo vir aqui perguntar com oportunidade. E quem de nós é que pode reclamar-se de total inocência sempre que alguém, mulher ou homem, é condenado por um tribunal concebido e organizado à medida dos nossos egoísmos coletivos e das nossas injustiças estruturais? 6. O juiz que os condena, a sociedade que os conhece e com eles conviveu todos os dias e não foi capaz de evitar que eles enveredassem por aí, as vítimas dos seus atos ou as famílias das vítimas, a lei que foi concebida por uns quantos juristas e pelo Estado dito de Direito, deixem-me rir ou chorar, pois onde é que há um Estado de Direito? Precisamente para condenar, não para reabilitar, levantar, curar,
trazer de volta à dignidade quem, naquelas circunstâncias concretas e com aquele percurso de vida concreto, acabou por realizar e consumar aquela ação objetivamente reprovável. 7. Não somos todos réus quando constituímos alguém réu? O mundo que estamos aceleradamente a descriar, a inumanizar, a bestializar, não é que precisa de ser libertado, curado, transformado, humanizado? É com juízes que condenam. Sabiam que na Bíblia a palavra juízes quer dizer libertadores, salvadores? Com leis que condenam, com tribunais que condenam, com prisões que condenam, com sociedades que condenam, que alguma vez chegámos lá a sermos mais humanos? 8. O padre em questão até deveria ter encenado no tribunal, por meio de palavras e de gestos, aquele conhecido episódio teológico da mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante pelos fariseus polícias da lei de Moisés a praticar a idolatria, igual adultério, no dizer dos profetas bíblicos, e que o Evangelho de João também fez seu no belíssimo relato que nos conta, e que eles de imediato prenderam, arrastaram pelas ruas da cidade até junto de Jesus, e logo ali pretendiam apedrejá-la publicamente, também com o aval dele. E tal como Jesus, também o padre poderia e deveria, perante o tribunal, concluir com a mesma solenidade com que Jesus concluiu perante os fariseus, já de pedras na mão, para atirarem contra a mulher idólatra: aquele que aqui estiver sem pecado, isto é, que nunca tenha sido idólatra, atire a primeira pedra. 9. Pelos vistos, o padre Júlio Lemos não foi capaz de semelhante audácia. Limitou-se a levar com ele escondidas não pedras, mas cervejas, com a intenção de as beber com os dois reclusos, o que a ter acontecido constituiria uma crueldade sem nome, porque como pode alguém celebrar, confraternizar, quando acaba de saber que a condição de recluso e de condenado em que já se encontrava foi ainda mais reforçada e prolongada? Não seria sadismo? 10. Se queremos celebrar, confraternizar com os reclusos, primeiro derrubemos as cadeias, soltemos os presos, mandemos-los para casa em liberdade. Numa cadeia, o mais que se pode fazer é o que os dois reclusos em causa fizeram: encenar um sequestro para chamar a atenção dos que vivem acomodados cá fora, que as cadeias existem com milhares de homens e de mulheres lá dentro, em condições tantas vezes de inumanidade, tratados com sobranceria e até crueldade por funcionários que se sabem protegidos pelas armas de fogo que usam à cinta ou nas mãos, e pela lei e pelo tribunal, que está visto, estão todos contra os que um dia tiveram a infelicidade de atravessar aqueles portões de ferro e aqueles grossos muros altos sem brechas. 11. Tenho pena pelo meu colega. O seu comportamento cheio de superficialidade e tão vazio de humanidade deixou que as coisas fossem parar aqui, quando ele, outro Jesus, hoje aqui como presbítero da Igreja, tudo deveria ter feito para que o objetivo que os dois reclusos tinham em vista quando utilizaram naquela encenação de sequestro fosse devidamente tido em conta, ponderado e solucionado. Pertencia-lhe este papel, este protagonismo libertador, esta ação ditada pelas entranhas de humanidade, que são sempre as entranhas de Deus ou de Jesus. Não o fez, e por isso perdeu em toda a linha. 12. Deixou que a lei sem entranhas de humanidade, que os que se têm na conta de bons, porque a conceberam, aprovaram e fazem aplicar, mas são porventura os mais idólatras e por isso também os mais cruéis, toda a idolatria é crueldade, seguisse o seu curso, e ela seguiu, condenou ainda mais, sem apelo nem agravo, os que já estavam condenados. Deveria ter acontecido no julgamento Evangelho, boa notícia de Deus, misericórdia, perdão, humanidade. Houve crueldade, condenação, prisão sobre prisão. 13. Rezam as crónicas dos jornais de hoje, 21 de fevereiro de 2008, que o padre em questão ainda acha que o caso merece um filme, mas só se for para perpetuar a sua vergonha, a sua leviandade, a sua superficialidade, a sua falta de entrega, de empenho, de militância, a sua beatice disfarçada de fé. Em tudo isto, ele comportou-se como um funcionário eclesiástico mais. Não nos surpreendeu, não nos mostrou Jesus o de Nazaré, não defendeu as vítimas,
Não polemizou com a lei, nem com os juízes. Não se meteu no duelo contra a lei. Não foi solidário com os dois reclusos e na pessoa deles com todos os outros, elas e eles. Por isso, só me apetece chorar. 14. Não posso, a este propósito, deixar de recordar um caso algo semelhante a este, em que, inopinadamente, me vi metido logo a seguir ao 25 de abril de 74. Um dia fui chamado a depor em tribunal para confirmar se um tal Júlio de Sousa Lemos, que havia sido presidente da Junta de Macieira da Lixa, na altura em que a PIDE me prendeu, havia sido o meu delator e se, efetivamente, havia colaborado com a PIDE na minha prisão política. Quando lá cheguei, deparei com 3 juízes sentados na Cátedra da Justiça, dispostos a fazer justiça, no caso, dispostos a condenar o considerado réu. O antigo herói delator no regime fascista era agora réu no regime de Abril. E eu, sua vítima antes, era agora posto ali no papel de acusador. Pelo menos era isso que o tribunal, constituído para julgar e condenar os antigos delatores e colaboradores da PIDE, esperava de mim. 15. Entrei na sala vestido com o meu sorriso fraternal e com a minha paz. Olhei o ambiente, vi o meu antigo delator curvado no banco dos réus e não me contive. Falei com veemência e quase contundência aos 3 juízes a exigir que mandassem aquele senhor em liberdade, porque ele não havia passado de um joguete nas mãos do fascismo, do Estado fascista. Condenassem o Estado fascista, não condenassem aquele senhor, vítima, à sua maneira, da ideologia e idolatria fascista. Os juízes reagiram quase indignados contra mim. Queriam manifestamente condenar e, perante o meu desassombrado depoimento, não puderam fazê-lo. Tiveram de absolver e mandar em liberdade aquele senhor. Sentiram-se quase palhaços. 16. Mas foi assim que a misericórdia e o perdão venceram a justiça da lei, criação nossa, e por isso sempre mais ou menos cruel. O que é decisivo, determinante, é salvar o que está perdido, humanizar o que está inumanizado, libertar o que está oprimido, levantar o que está caído, dignificar o que está humilhado, ressuscitar o que está morto. É por aí que vai Deus vivo, o de Jesus. É por aí que havemos de ir todas, todos. É por aí que sempre tenho procurado ir. O que não for assim é crueldade, por mais que se disfarce de lei e de justiça. E para esse peditório não contem comigo. 2008, fevereiro 21. Fim do capítulo 56 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.